Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje é mais um dia que o Senhor fez, 24 de dezembro de 2022. Mais uma live do Encontro dos Amigos em Cristo, com o tema José e Maria na Manjedoura. Eu sou Lorival Cristino, ao meu lado está a Meg, também está à minha esquerda a Simone. E juntos nós iremos trazer uma mensagem de Deus para abençoar cada um de vocês. E nesta live nós começamos através de uma revelação de Deus através do profeta Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu, disse o profeta, e Jesus ainda não havia nascido, mas era a intimidade dele com Deus, Deus o fez saber. Então, toda a história de Jesus está aí o começo, ele ainda não havia nascido, mas a verdade já trazia a clareza das boas-vindas do Filho de Deus. E em João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Por isso que em João 10, 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então foi um processo de Deus que ninguém tem explicação a não ser o próprio Deus. Por isso que lá em Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, as não reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então é calar e glorificar o nome dele. E aí veio essa revelação, Deus fazendo cumprir na vida de Maria e José, depois de tanto esperar. Lucas capítulo 1, versículo 27, 28, 30 e 31, está escrito: Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ele estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A visita do anjo, levando a boa notícia àquela que tanto sonhava ser mãe. E ela ficou atônita. E o anjo disse: não se desespere, acautela-te, porque há de nascer de você, da parte de Deus, aquele que seu nome será Jesus, e ele vai salvar as nações. Então Maria foi instrumento para que Deus, por obra e graça do Espírito Santo, gerasse nela o seu filho Jesus. E a revelação era tão verdadeira que lá em Lucas 2, versículos 6 e 7, já está se cumprindo. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-os em pano, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Isso é o Filho de Deus, Jesus. Depois do casal procurar hospedagem, não achou local, um quarto, nem mesmo alguém que cedesse um espaço na sua casa. E por não haver lugar na hospedaria, nos hotéis, então ele procurou uma manjedoura, procurou um lugar onde abrigava os animais, para que o Filho de Deus, Jesus, nascesse. E aí o anjo apareceu aos pastores que estavam no campo. Lucas 2, versículo 8 em diante, está escrito assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Aleluia. E ficaram tomados de grande temor.
O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, e que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Está aí. E a prova é, aqui está um momento semelhante àquele. Animais no campo, alguém cuidando dos animais. E Jesus nasceu em uma manjedoura entre os animais, porque lhe faltou lugar na estalagem. E o anjo deu todos os detalhes. E o versículo 12, que é o último que ela leu, disse: vocês vão, o anjo falando para os pastores, encontrar a criança envolta em panos em uma manjedoura. E eles receberam essa visão. Mas nesse momento que o anjo estava dialogando com eles, e eles parados, atônitos, surgiu um grande coral da parte de Deus. A Simone vai ler versículos 13 e 14. E no mesmo instante apareceu um anjo com uma multidão dos exércitos Aleluia. celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, Aleluia. paz na terra, boa vontade para os homens. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa vontade para com os homens. Alguém que divulga aí aos homens de boa vontade. E nós, os homens, nunca teremos boa vontade. Mas Deus sempre teve boa vontade. E quando ele ouviu aquele coral de anjo celestial cantando, eles fizeram um diálogo ali entre eles, conforme está no versículo 15 de Lucas 2, dizendo o seguinte: E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vamos até Belém, vamos ver essa notícia, porque veio da parte de Deus, veio dos céus, vamos Aleluia. até lá. E eles chegando lá, aconteceu o seguinte, verso 16. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. José e Maria na manjedoura. Foram apressadamente e lá encontraram. A visão foi real. A visão foi de Deus, como de Deus é a nossa presença aqui com a sua palavra, para abençoar cada um que está ligado. E eles viram que as coisas eram conforme estava noticiada. E como a criança não somente nasceu, mas o processo, como até hoje acontece, de cuidados, de apresentação no templo, os versículos 21 e 22 do capítulo 2 diz assim: Completados 8 dias após ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação, deles o segundo, a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Levaram a Jerusalém, levaram ao templo para apresentarem ao Senhor, apresentar a criança. Como aquela criança cresceu, como todas crescem, nós podemos acompanhar a história da própria vida de Jesus, juntamente com seus pais. Versículos 42 a 46 diz o seguinte: E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais, pensando, porém, que ele viria na companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia procurando-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. 3 dias depois, quando a caravana estava voltando, os pais tranquilos, pensando que estavam no meio dos familiares, dos amigos, e depois José: Maria, cadê Jesus? Maria: ô bem, eu pensei que você estivesse acompanhando. Não. Como ele está sempre com você? Não. E aonde? Aí voltaram. 3 dias depois encontraram ele no templo, entre os doutores, no meio dos homens letrados, ouvindo e interrogando. E as autoridades estavam atônitas com aquela criança de 12 anos.
mas ele crescia. Não era simplesmente uma criança. Então está aí conforme lido. Subiu para consagrar, servir ao Senhor, buscar ao Senhor. E Lucas 2,52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça diante de Deus, que de lá ele veio, e diante dos homens, como toda criança precisa ser ensinada para crescer. Então esse é o menino Jesus, que foi adolescente, que foi adulto e deu a sua vida por nós. Nós sempre iremos lembrar deste momento maravilhoso do nascimento de Jesus, conforme nós vimos entrar os seus pais na manjedoura. Mas ele não continuou criança, ele cresceu. E aí ele foi maravilhoso. E nós podemos ver já uma declaração fortíssima dele para conosco, para com todos vocês e para com toda a humanidade, que diz assim: Apocalipse, capítulo 22, versos 16, está escrito: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Eu sou Jesus, começa ele dizendo. Enviei o meu anjo para confortar e ensinar as igrejas. Por isso que nós fazemos parte de uma igreja. Aconselhamos a você fazer parte de uma igreja. Que lá se aprende, se ensina e busca o reino de Deus e a sua justiça. E ele disse: eu sou a brilhante estrela da manhã. Essa estrela da manhã é Jesus. E essa estrela brilhe na tua vida, na tua família, neste Natal e em todo o ano de 2023. E no próximo Natal você esteja glorificando a Deus, porque essa estrela vive e essa estrela brilha. Dê um like, participe, compartilhe, some conosco, porque o reino é de Deus, a glória é dele, Amém. Mas a obra é nossa. Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom. Shalom.